Hoje eu quero compartilhar com vocês um pensamento aqui, um ensinamento do Bashar, sobre como você pode ter dinheiro, abundância, sem ter R$ 1 no bolso. Muitas pessoas me falam, Vanessa, mas você fala de abundância, você fala que a gente tem que se sentir rico, se sentir abundante, né? Não rico, na verdade, mas se sentir abundante com o que a gente já tem, não sei o quê. Mas como é que eu faço isso se eu não tenho, às vezes, R$ 1 no bolso, nem para comprar o almoço? Como é que eu faço para me sentir abundante, se eu sinto a escassez na pele todos os dias? E eu sei, várias vezes na minha vida, eu já me peguei dizendo, nossa, eu queria fazer isso, mas não tenho dinheiro. Lá atrás, né, quando eu pensava dessa maneira, eu vivia falando que, eu queria fazer, mas não posso. Essa era a frase que eu usava. Ou quando alguém falava pra mim, vamos fazer tal coisa, eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Essa era uma frase recorrente na minha boca antigamente, né, muito antigamente, que hoje eu já aprendi. Mas quantos sonhos eu já classifiquei como maravilhosos, mas impossíveis por conta do momento financeiro? A verdade é que para a maioria de nós o dinheiro se tornou um filtro, né? Um filtro através do qual todas as nossas possibilidades são avaliadas. Então a gente quer fazer várias coisas, mas a gente se impede até de sonhar com essas coisas por conta de olhar para a realidade atual, para o bolso, para o banco, né, para a carteira, e não ver possibilidade de dinheiro. Então parece que o dinheiro se transformou num filtro, uma parede invisível que define o tamanho do nosso mundo. Quem tem mais dinheiro tem um mundo maior, quem tem menos dinheiro tem um mundo menor. Mas o Bashar diz que o pilar aqui é que se o dinheiro for uma ilusão que você sustenta, que eu sustento, ele ensina que a verdadeira abundância que a gente pode ter não está no nosso bolso, mas na nossa capacidade de fazer o que precisa ser feito no momento que precisa ser feito. O primeiro passo para a gente escapar dessa armadilha da escassez é fazer uma distinção, uma diferença entre o símbolo e a substância. O que é isso, Vanessa? Dinheiro é o símbolo, a abundância é a substância. Confundir os dois é como a gente acreditar que o menu é a refeição. Você passa a vida inteira acumulando menus, mas nunca se sente nutrido. E quando a gente confunde isso, a gente está não apenas limitando as nossas opções, mas a gente está pedindo para ter escassez. A definição que o Bashar dá da abundância é a capacidade da gente fazer o que precisa, quando se precisa. Isso muda tudo. Por quê? Olhando desse ponto de vista, o dinheiro é apenas uma das linguagens que o universo usa para integrar aquilo que a gente pede. Pode ser dinheiro? Sim, pode ser. Mas também pode ser uma sincronicidade, uma troca, um presente inesperado, uma intuição súbita, um caminho que a sua mente racional jamais teria considerado. O problema, gente, é que quando a gente acredita que o dinheiro é a única forma de realizar algo, a gente fecha todas as outras portas. Eu já falei isso aqui várias vezes. É como se a gente dissesse assim para o universo, olha, eu quero essa solução, mas ela só pode chegar nesse envelope específico. Se ela chegar de outra maneira, eu não estou aberta para receber. Eu não vou conseguir identificar que aquilo é uma solução. Então, às vezes, a resposta que a gente precisa chega através de coisas que a gente não está preparado para enxergar. A resposta está lá, mas a gente não enxerga. Quantas vezes a resposta de algumas coisas estavam na minha cara, mas pelo fato de eu estar naquela época com uma mente já fixa em algumas soluções que a minha mente racional colocou, porque eu sempre fui muito racional, eu não conseguia enxergar o que estava do meu lado, esperando para solucionar o meu problema. Eu apenas olhava para as soluções que eu queria, que eu imaginava serem as únicas possíveis para resolver determinadas situações, e ficava bitolado olhando para aquilo, não conseguia enxergar nada. Nada que tivesse fora daquela caixinha, das minhas soluções prontas. Então, se a solução não vier do jeito que eu imagino, ou das formas que eu concebo, que eu permito, que eu acredito serem possíveis, que eu acredito que eu sou merecedora,
eu não aceito. É claro que isso é inconsciente, ninguém vai falar assim, olha, universo, eu quero essas soluções, se não for essas, eu não quero. Você não fala isso, eu não falo isso, ninguém fala isso. Mas a gente apenas coloca o foco naquelas coisas que a gente acha que são realmente possíveis de acontecer sob a nossa ótica, sob o nosso filtro, sob o filtro das nossas experiências passadas. Ou seja, se você está acostumado com as coisas dando errado muitas vezes na sua vida, em determinada área, por exemplo, você sempre vai esperar que aquilo dê errado. Mesmo que existam soluções que possam te levar a resultados diferentes, você nem cogita que elas são possíveis, porque você no fundo, no seu subconsciente, acredita que não merece. Por quê? Porque vamos pela lógica, Vanessa, se eu tive a vida inteira fracassos no amor, por exemplo, por que raios agora eu ia encontrar alguém maravilhoso na minha vida? Não é possível. Então eu quero esse alguém, mas no fundo eu não acredito que isso é possível. Eu quero ter dinheiro para fazer 2, 3 cruzeiros por ano, mas eu não acredito lá no fundo de que eu mereça isso, porque eu nunca tive. Por que agora eu teria? O que mudou? Nada mudou. Para mim nada muda. Não é isso? Era isso que eu falava para mim mesma antigamente. Nada muda para mim. A minha vida é sempre assim, vai ser sempre assim, eu tenho que aceitar. Eu tenho que acatar as coisas e reconhecer as coisas como elas são. E não. Aí é que estava o meu erro. E pode ser o erro de muita gente que está me ouvindo aqui. É você não abrir os olhos para as coisas que estão ao redor, além da sua caixinha, além da sua visão, da visão que o seu óculos alcança, o seu filtro deixa você ver. Vocês lembram de uma história que eu já contei aqui num vídeo? A mulher vivia reclamando para o marido que as roupas do vizinho que ele pendurava na parte de fora estavam sempre sujas. Nossa, como é que ele pode pendurar essas roupas sujas lá do outro lado, lá no varal, para secar? Ele nem lava a roupa e pendura para secar e todo dia criticava a roupa do vizinho. Um dia, o marido chegou e limpou as janelas da casa, lavou. E naquele dia, a mulher acordou, olhou pela janela e falou, nossa, até que enfim, né? Ele lavou a roupa. E o marido virou para ela e disse, não, fui eu que limpei a nossa janela. Então, muitas vezes na nossa vida a gente faz isso. Aliás, a maioria das vezes, eu fiz isso muitas vezes, gente. De olhar para as coisas com o filtro já pré-concebido do que tinha me acontecido lá atrás. Das experiências que eu tive que não deram certo. E é isso que o Bashar diz que a gente não pode fazer. A gente não pode considerar que porque a gente nunca teve dinheiro, o dinheiro, a abundância, não são possíveis porque hoje a gente não tem nenhum real no bolso. Então vamos desenhar. Eu gosto de desenhar para a gente visualizar, né? Vamos supor que aqui somos nós, tá? Nós somos esse bonequinho maravilhoso que eu desenhei. O nosso foco de visão, ele consegue enxergar soluções até aqui, certo? Que é o nosso foco. Esse foco está baseado em quê? No passado. Então, a maioria de nós, eu também era assim, só consegue enxergar as coisas, as soluções que podem haver aqui, com o filtro que está aqui do passado. Ou seja, das coisas que já aconteceram na nossa vida no passado. Por quê? Porque você não tem outra referência. Ah, Vanessa, mas é claro, se eu não tenho outra referência, se eu nunca tive coisa boa na vida, como é que eu posso imaginar coisa boa? Sabe por que você pode? Porque você tem algo que todos nós temos, que se chama um gene FOXP2 aqui, que é o gene que faz a gente ser racional dentro da nossa cabecinha, e isso faz com que a gente consiga ter algo aqui, ó, que não depende do nosso passado, que se chama imaginação. A imaginação é aonde a gente cria qualquer coisa do mundo invisível para trazer para o visível. Eu já falei isso para vocês várias vezes. Então, quando você consegue controlar a sua imaginação,
você sabendo que aquilo é uma imaginação, ou seja, você está seguro imaginando aquilo, você pode abrir seu foco para outros lugares, porque eu sempre falo, tudo que a gente põe foco se expande. Então, se você consegue abrir o seu foco daqui do passado, das coisas que já te aconteceram, das experiências que você já teve, para imaginar as coisas que você quer ter, Vanessa, mas eu não sei qual que é a solução que eu poderia imaginar se não for aquelas que eu tenho na minha experiência de vida, que eu sei que são possíveis para mim. Você pode, sabe como que você pode? Quando você imagina, você não está imaginando a solução, ou seja, o como a coisa vai acontecer. Você está imaginando o resultado final. O foco da sua imaginação é o resultado final. Então, qual que é o resultado final que você quer? A situação resolvida. Se é muito dinheiro na sua conta para pagar uma dívida, é muito dinheiro na sua conta que você vai imaginar. E não o pagamento da dívida. Não é você indo lá pagando o boleto. Mas sim, dinheiro, muito dinheiro na sua conta. E isso você consegue se imaginar. Você consegue sim sonhar como seria se isso fosse realidade. A gente não sonha toda noite? Ou quase toda noite? Então, se a gente consegue sonhar, a gente consegue imaginar. O sonho, gente, é um treinamento para a nossa imaginação criativa, para a gente conseguir criar as coisas na nossa realidade. Então, a gente sonha que já conseguiu, que já tem, e isso se torna, isso abre o foco, tira o foco do passado e coloca o foco em soluções que a gente não está esperando. É isso que o Bashar explica. Porque, gente, toda vez que eu imaginava, por exemplo, uma solução diferente daquela que eu estava acostumada a ter, das coisas que eu precisava, principalmente quando se tratava de dinheiro, já vinha o meu filtro lógico, né, minha cabeça, a minha mente lógica já pensava, mas quanto custa? Mas o que é mais seguro? Mas e se não der certo? Eu gastar dinheiro à toa? Eu já tenho pouco, vou jogar o pouco que eu tenho numa coisa que vai dar errado? Então já vinha todas aquelas coisas, aquelas crenças, né, na minha mente, de que não era possível. E eu já saía desse foco, já voltava para o foco das coisas possíveis na minha limitada caixinha. E antes mesmo de abrir a porta para o possível, eu já tinha trancado com o cadeado do medo, da necessidade de controle, das crenças limitantes, eu já tinha trancado as portas que poderiam ser outras possibilidades. E para quebrar essas barreiras, o que eu precisei fazer? Eu precisei reativar a ferramenta mais poderosa que a gente possui, que é uma coisa que a gente foi ensinado a desvalorizar desde criança. E é a verdadeira chave para a gente moldar a nossa realidade, que é isso que eu acabei de dizer, a nossa imaginação. A gente é treinado desde pequeno para não dar importância para as coisas que a gente sonha. Vai menino, quando a criança tá falando coisas assim, aquelas coisas mirabolantes. Vai menino, você não cai na real, olha onde você tá. Ou então mesmo quando a gente vai crescendo, né? Poxa, enxerga. Vê aí, eu ouvia muito isso. Se enxerga. Quando que você vai ser uma psiquiatra na sua vida? Tipo coisas assim, porque na época eu queria ser psiquiatra, né? Quando eu era criança. Então, coisas que a gente vai ouvindo que vão tirando essa imaginação e que vão desmerecendo a imaginação. A gente foi treinado para isso, que a imaginação é perda de tempo. É um escapismo infantil. Mas a verdade, gente, é que a imaginação não é infantil. Ela é um instrumento sagrado da nossa consciência criadora. É através dela que a gente consegue criar qualquer coisa. É uma das mais poderosas ferramentas que a gente tem, não para fugir da realidade, mas para moldar a realidade que a gente quer. Pensa nisso. Tudo que é tangível, que é real no nosso mundo hoje, um dia foi apenas uma ideia, não é? Eu sempre dou o exemplo. A caneta. Para essa caneta existir, um dia alguém teve que pensar na caneta. E esse alguém que pensou na caneta teve que pôr essa ideia num papel, para depois ir para a fábrica, para depois, né, virar um projeto, ir para a fábrica e ser construída, ou seja, ser fabricada.
Antes de qualquer avião voar, alguém imaginou esse avião voando. Antes de qualquer ponte existir, alguém sonhou com a travessia daquela ponte. Toda a nossa realidade começa primeiro no campo da imaginação. Isso não é verdade? Vocês concordam comigo? Coloca aqui nos comentários se vocês concordam, se isso está certo. Ou não. Ou as coisas não começam primeiro na ideia. Você primeiro tem a coisa pronta para depois imaginar. Não, você primeiro imagina para depois criar. Você vê um local que precisa de você quer atravessar um local, poxa, aqui não tem uma ponte para atravessar, então vamos criar uma ponte. A necessidade faz a sua imaginação criar soluções, não é isso? Então, a sua necessidade de dinheiro, de amor, de tudo mais, vai ser o alimento, vai ser o combustível para a sua imaginação criar soluções. É assim que as coisas acontecem. Você tem um problema, porque a vida é assim, né? A gente tem o problema, a gente imagina algo para resolver aquele problema e depois faz o que precisa ser feito, como o Bashar fala, para tentar resolver. O mecanismo é simples, mas é profundo, gente. Quando a gente se permite imaginar uma possibilidade diferente, mesmo que isso pareça loucura absurda, quantas loucuras eu já não realizei? Quantas coisas que para mim eram absurdas no passado que eu já fiz, que eu já tive, até hoje eu concretizo, mesmo achando que elas são absurdas. Por quê? Porque eu me dou o direito de abrir as portas da possibilidade, da imaginação, das infinitas possibilidades. Lembra quando a gente fala no Axis das perguntas, que abrem as portas para as infinitas possibilidades? É disso que eu tô falando, gente. Então, a imaginação abre o portal vibracional. Mas um portal só tem serventia quando a gente ousa atravessá-lo. É aqui que a maioria das pessoas falha, porque elas ficam paralisadas por uma coisa que eu sempre fiquei, a lógica. Gente, a mente racional e lógica atrapalha muito. Por isso que no Axis a gente fala que a mente mente, ela mente para você. E é exatamente essa lógica que a gente precisa quebrar no próximo passo que eu vou falar aqui para vocês. Porque imaginar abre o campo, mas é a ação que vai materializar a possibilidade, as infinitas possibilidades. E eu não tô falando aqui de qualquer ação, tá, gente? Eu tô falando de um tipo específico de movimento que desafia diretamente a lógica do nosso medo. O Bashar dá um exemplo, né? Que é um estudo de caso que para exemplificar isso. Vai até uma companhia aérea e simplesmente peça ajuda. A mente lógica vai gritar, isso é ridículo, não vai funcionar. Mas a proposta aqui não é uma solução lógica. Ele está convidando a gente para um experimento vibracional, um gesto simbólico. O objetivo não é necessariamente a gente conseguir a passagem. O objetivo é muito mais profundo, é quebrar o circuito da mente condicionada e desprogramar o sistema de crenças limitantes que mantém a gente paralisada no medo. A maioria das pessoas está paralisada não pela falta de opções, mas por excesso de medo. Então a gente tem medo de errar, tem medo de parecer ridículo, medo de não funcionar. O simples ato da gente tentar algo que a nossa mente considera impossível já transforma o nosso campo vibracional. Gente, eu já fiz tanta loucura nesse sentido, coisas que eu falava, ou alguém falava para mim, você tá louca? Não vai fazer isso, que isso é ridículo. Eu ia lá e fazia, só para provar o contrário. E não era para provar para a pessoa, era para provar para mim mesmo que eu podia fazer, mesmo que o resultado não fosse nenhum. Eu fazia, porque a coragem de fazer era o que exigia o meu maior esforço. A coragem que eu precisava para fazer as coisas era o que me dava, era o que tinha um maior esforço, não o resultado da coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era estagiária, quando eu comecei no banco, eu comecei como estagiária. Eu não era ninguém, certo? Não sabia nem se eu ia ser efetivada. O meu chefe teve uma situação que ele precisou fazer uma apresentação para a diretoria executiva. Só que quem estava fazendo todos os dados, os mapas, as coisas que eu fazia na época, né, que eu mexia com geomapeamento estratégico, né, para mapear a concorrência, era eu.
E ele não sabia o que eu estava fazendo, porque ele não estava acompanhando, ele me deixava fazer porque ele confiava nas coisas que eu fazia. Apesar de eu ser nova e ser estagiária, eu era muito dedicada, né? E aí ele me colocou lá, ele falou assim, olha, não posso fazer nada, é você que vai ter que apresentar para eles, porque senão não vai ter apresentação e eu não posso deixar de apresentar. E aí eu fiquei numa situação de desespero, porque eu nunca tinha ficado na frente de pessoas tão importantes naquela época, né, para mim, eram meus chefes, né, mas eram pessoas muito altas, assim, nível de diretoria, e eu morria de medo, tava morrendo de medo de fazer alguma porcaria e me mandarem embora. Mas eu não tive opção. Eu fui no banheiro, lavei o rosto e falei assim, não, seja o que Deus quiser, você vai ser obrigada a fazer. E eu fui com medo mesmo. Eu fui, fiz a apresentação. Bom, só para vocês terem uma ideia, eu fui a única estagiária naquela época que foi efetivada no final do primeiro contrato, que era de 6 meses. Tá? Todos os outros estagiários tiveram que esperar 2 anos, que era mais ou menos o prazo para serem efetivados. E além de eu ser efetivada com 6 meses, eu fui efetivada com 8 horas, que era quase que impossível. Todos os estagiários eram efetivados com 6 horas, que era metade do salário. Eu fui efetivada, meu chefe fez questão de me efetivar com 8 horas de salário, logo de cara. Então, assim, eu só tô contando isso para vocês porque isso foi uma das situações mais desafiadoras que eu tive no início da minha carreira, no banco, né, no caso, que eu lembro que ficaram gravadas na minha mente. E isso me serve até hoje para quê? Para saber que mesmo quando a gente não acredita ser possível, a gente tem que fazer. A gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que tentar. Porque se a gente não tentar, a gente nunca vai sair do lugar. Então é isso que o Bashar está falando aqui. Quando você está indo lá na companhia aérea pedir ajuda, você não está quebrando a barreira de conseguir a passagem de graça, não. Você está quebrando a sua barreira de passar o ridículo de ter um resultado negativo. E saber que você sim consegue tentar e consegue suportar qualquer resultado que venha em decorrência daquilo. Por quê? Porque você superou a primeira barreira, que é a do seu medo pessoal. Isso, gente, é tão importante para o nosso subconsciente, para a nossa reprogramação mental, que vocês não têm noção. Tanto que eu lembro dessa história até hoje que eu contei para vocês. Isso já faz mais de 20 anos. Então, ficou na minha cabeça, porque isso moldou muita coisa que eu fiz depois. Isso me deu coragem para fazer muitas outras apresentações depois que não só eu, como toda a equipe acabava confiando que eu ia ter condição de fazer. Eu provei para mim mesmo que eu podia. E a partir daí ninguém mais me segurou naquela época, né? Uma outra coisa também é que a gente precisa parar de tentar controlar o universo. Gente, eu sou uma pessoa que sempre fui muito controladora. Eu sempre precisei, para me sentir segura, ter controle das coisas. Ou pensar que tinha, né? Porque a gente não tem controle de nada. A gente só pensa que tem. E eu, como uma boa escorpiniana, sempre quis ter o controle das situações na minha vida. E aqui reside a armadilha mais sutil que a gente pode enfrentar, que é a nossa expectativa. Essa expectativa que a gente coloca, muitas vezes exagerada, ela se disfarça de esperança, positivismo, mas na verdade é controle. Quando eu agia esperando um resultado específico, eu estava apenas reforçando uma condição subconsciente na minha cabeça que já era padrão. Era o quê? Só vai funcionar se for do jeito que eu imagino. E aí, com isso, você fecha todas as outras portas que o universo talvez já estivesse abrindo para você. A expectativa em algo específico acaba com todas as oportunidades que poderiam ser melhores ainda para você. Então, por isso que a gente tem que soltar e entregar a expectativa. Pelo simples fato de que a gente talvez não consiga imaginar a maravilha que pode vir pra gente quando a gente não está esperando. Isso já aconteceu na minha vida infinitas vezes e acontece todos os dias. Porque hoje eu não tenho expectativa sobre nada. Eu solto e deixo a coisa melhor vir. Deixo que o universo trabalhe para mim, como eu já falei várias vezes para vocês. Por isso que o Bashar sempre ensina, e não só ele. Não faça isso ou aquilo esperando um resultado. Faça isso ou aquilo
para sair do seu próprio caminho de comodismo. Haja apenas pelo prazer do movimento. E é aqui que entra aquele conceito de brincar, de ser um pouco louco, de fazer o que a gente acha impossível. Isso é o antídoto para a expectativa, gente. É uma decisão consciente da gente agir sem controle. Porque, gente, se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos, depois de muito perrengue na minha vida, é que a vida, ela não respondia ao meu esforço. Ela respondia à minha frequência magnética. A minha assinatura de confiança no fluxo. Era só quando eu largava o controle e começava a confiar no fluxo que as coisas aconteciam para mim. Então foi aí que eu comecei a, por duras penas, né, quebrando a cara várias vezes, eu comecei a entender que não era o meu esforço que estava valendo a pena, era a minha vibração. É que nem muitas vezes a gente pensa assim, se eu colocar vídeo todo dia aqui no YouTube, mesmo que seja uma porcaria o vídeo, o algoritmo vai me enxergar, vai fazer sucesso. E não, gente. Isso só vai acontecer quando você puser o coração, qualidade nas coisas que você faz. Seja aqui no YouTube, seja em uma empresa, em qualquer coisa. Quando você fizer com coração, com qualidade, aí sim o universo vai enxergar. Não o seu esforço, mas a sua vibração, a sua assinatura de confiança no fluxo. Porque a frequência da alegria é magnética, é criativa, ela expande. Lembra no Axis que a gente fala isso? A alegria expande, a tristeza, o medo contrai. Leve, pesado, sabe? Quando você se move a partir de um lugar de leveza, você envia um sinal claro de alinhamento com o universo. E é nesse estado que eu percebi que as coisas começavam a fluir para mim. Não porque eu estava me esforçando, mas porque eu estava permitindo que o fluxo natural do universo trouxesse, né, na verdade, as sincronicidades, as soluções para que eu pudesse tomar as minhas decisões em relação às oportunidades que apareciam na minha frente. A verdadeira abundância não é conquistada com esforço, ela é permitida através da nossa entrega. Então, gente, eu quero aqui dar 3 práticas, 3 dicas de como que a gente pode se tornar um canal de abundância para conseguir as coisas na nossa vida. As dicas aqui não são fórmulas mágicas, são treinamentos que a gente precisa fazer para mudar a nossa vibração, para sair do caminho da lógica que limita a nossa vida e conseguir abrir o foco, né? Como eu fiz no desenho, né? Abrir esse foco aqui, ó, tá uma bagunça, mas vocês entenderam. Abrir esse foco para a imaginação e não só para o racional do passado, das experiências que a gente teve. Abrir o foco para a imaginação, o poder da imaginação. Então vamos lá, o primeiro. Uma vez por dia, você vai pegar uma pequena ação que a sua mente lógica considera inútil ou ridícula. Sei lá, pode ser dar bom dia para uma árvore, ou seguir por um caminho completamente novo para sua casa. O único propósito aqui, gente, é quebrar os seus padrões automáticos e praticar o desapego total do resultado. Não importa o que você vai fazer, você vai escolher. Todos os dias você vai tomar uma atitude que você acha ridícula. Segunda coisa, você vai escrever naquele nosso caderno o diário do e se. Você vai pegar um desejo, um problema financeiro, sei lá, e vai escrever começando com esse título no seu caderno. E se? Aí você vai listar pelo menos 5 maneiras impossíveis, fantasiosas de resolver esse problema. Não interessa se elas são absurdas, coloca 5. Sua única atividade aqui vai se escrever 5 soluções, mesmo que elas sejam impossíveis. Aliás, tem que ser coisas absurdas e impossíveis para solucionar aquele problema. Porque o objetivo aqui, mais uma vez, não é encontrar uma solução real, mas é treinar um músculo da imaginação criativa
e mostrar para sua mente que existem outras possibilidades além do dinheiro. Então, cria soluções, mesmo que não dependa do dinheiro. E a terceira coisa, você vai trocar de frequência pela alegria. Quando você se sentir preso na preocupação, na escassez, no medo, você vai parar tudo, como eu sempre falo, respira. E intencionalmente, por 5 a 10 minutos, você vai fazer alguma coisa que te traga alegria pura. Sei lá, ouvir uma música que você gosta, comer um doce, sei lá, dançar, tomar um banho, assistir um vídeo engraçado, não sei. 5 a 10 minutos. Brincar com seu animal de estimação. A intenção é trocar a frequência antes de você voltar para o problema. Você vai falar, problema, fica aí 10 minutinhos. Eu já sei que você tá aí, daqui a pouco eu volto. E vai sentir a alegria de 5 a 10 minutos. Vai se permitir sentir isso só durante esse tempo. Novas perspectivas vão surgir quando você fizer isso. Você pode ter certeza. Porque, gente, a maior revelação que eu já tive é que a abundância não é algo que a gente tem, como uma conta bancária cheia de dinheiro ou bolso cheio. É algo que a gente é. É um fluxo que a gente permite receber. É como se fosse água. Ela escorre por entre os dedos de quem tenta segurar com força. Mas ela preenche a sua palma se você mantiver sua palma aberta e convidar ela para ficar ali. Então a escassez não mora no bolso, ela mora na nossa mente. A verdade é que a realidade não é sólida, ela é vibração. Ela não te acontece, ela te responde. Ela responde à sua confiança, não ao seu desespero. Ao seu estado de permissão, não à sua necessidade de controle. Então, gente, confia. Usa a imaginação. Haja com leveza. Liberta essas amarras do tem que ser, do deveria ser, como eu fazia sempre. E brinca com a vida. Leva a vida na brincadeira, porque, como eu costumo dizer, a morte é certa. Todo mundo vai morrer no final. Essa experiência é passageira. O que é que você tem a perder se no final todos nós vamos morrer? Responde isso para mim. Bom, gente, esse era o recado que eu queria deixar para vocês hoje. Quem ficou até aqui, até o final, deixa aqui para mim nos comentários o que é que você tem a perder. Coloca essa frase. Ou escreve mesmo o que você acha que você tem a perder se você tentar. Para eu saber que você ficou nesse vídeo até o final e está querendo crescer junto comigo, aprender mais coisas novas todos os dias junto comigo, tá bom? Quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados, cursos e redes sociais, links na descrição do vídeo. Beijo e tchau!